Vamos falar sobre Aniquilação, ficção científica e protagonizada por Natalie Portman e Alex Garland na direção. Eu adoro esse cara. Saiba que esse vídeo é sem spoilers, tá? Porque é um vídeo de crítica. Todas as críticas do Rapadura não tem spoilers. A gente tem um vídeo específico para spoilers. Exatamente. Né? E a crítica, a gente critica o filme com nota. Os de spoilers é sem nota e, obviamente, com spoilers. Exatamente. Se acalma, rapaz. Olha só. Se acalma. Se inscreve no nosso canal aqui para receber mais vídeos, porque quando você se inscreve, você recebe mais vídeos na sua timeline. Exatamente. Temos as nossas críticas, os vídeos variados e as lives de sexta-feira. Exatamente. Se quer esse filme, Aniquilação, Natalie Portman, protagonista. A gente já ouviu falar dele algumas vezes, em várias notícias, trailers e tudo. E que era um filme que ia sair nos cinemas. E juras, passou 2 semanas em cartaz nos cinemas americanos, mas para o mercado internacional veio para a Netflix. Que deixou o Alex Garland meio pistola. Ele disse assim, meu filme era pra passar no cinema, não na TV. Ficção científica britânica tem uma coisa um pouco mais... Britânico. É britânico. Ficção científica britânica tem uma coisa um pouco mais bruta. A ficção americana ela costuma ser um pouco mais esperançosa, mais tendente a finais felizes, um pouco mais redondinha. Já os britânicos, aliás, a ficção científica europeia em geral, ela tende a ser um pouco mais niilista, um pouco mais na cara. Um dos motivos deles terem lançado o filme na Netflix é porque eles terminaram o filme e disseram assim, é muito confuso. O pessoal da Paramount chegou, muito confuso, muito estranho. E aí teve um processo lá de mudança de comando, de presidência na Paramount, que o pessoal queria mudar o final do filme, queria refazer tudo, e que a personagem da Natalie Portman fosse mais feliz. E o diretor, não, essa é a pegada do filme, rapaz. E, gente, assistindo ao filme e compreendendo a história do filme, você entende porque a Lina, a personagem da Natalie Portman, ela tem essa pegada um pouco mais antipática, por assim dizer. Indo aqui pro roteiro do filme, pra história do filme, pra trama do filme, acompanhamos Lina, que é uma professora de biologia na Universidade de Johns Hopkins, Grey's Anatomy. O pessoal de Grey's Anatomy sabe qual é essa faculdade, Universidade de Johns Hopkins. Onde ela está lecionando sobre, basicamente, células, como elas se dividem. Ela é bióloga, né? Isso. O marido dela, vivido pelo Oscar Isaac, é um militar que está em missão há mais de 1 ano e já está como presumido morto. Sim. E certo dia, o marido dela aparece em casa, do nada, e começa a ter um comportamento estranho, começa a convulsionar, e ao caminho do hospital ela é raptada por um pessoal do governo, que a leva para essa instalação onde o marido dela estava trabalhando. Chamada de Área X. Área X. Na Área X, ela descobre que existe um local que está contaminado pelo brilho, que é uma área onde a luz é diferente, onde tudo Eles é diferente. Faz uma redoma, né? Esse brilho ele faz uma redoma num local, e essa redoma ela vai aumentando cada vez mais, né? E quem entra não sai mais. Buscando uma cura... Exceto o marido dela. O marido dela que saiu. Buscando uma cura para o mal que aflige o marido dela e tentando entender o que aconteceu, ela e um grupo de outras expedicionárias vão rumo ao brilho, rumo ao farol, que é o centro do brilho, descobrir o que diabos aconteceu lá. Sim, e aí a gente vê... Isso não é spoiler, porque tá nos trailers e tudo mais, que a fauna é alterada, a flora é alterada dentro desse local. Estão existindo mutações dentro desse local. E aí a gente passa a tentar compreender o que é esse brilho, né? Da onde ele veio, sabe? Por que ele veio. E aí faz isso com as grandes ficções científicas fazem, né? E juras, o filme ele é contado, a narrativa dele, você tem 3 linhas temporais diferentes, mas a forma como essas linhas se intercalam, o Alex Garland foi muito feliz nisso, é muito natural, você consegue plenamente compreender o que está acontecendo em cada linha temporal. Mas só que o conteúdo do filme é muito complicado. É muito complexo, assim? né? É muito complexo. Ele é complicado também porque ele não te dá muitas pistas. Então ele se torna uma história complicada, mais ou menos... Obviamente que eu não quero comparar aqui com 2008 Odisseia no Espaço, mas o que o 2001 fez quando ele foi lançado, sabe? Assim, ele disse assim, cara, é isso, você pode compreender da forma que você quiser, sabe? Mas é isso que nós temos. E olha, não é um filme de ação. Ele é um filme com ação. Sim. Ele tem 2 boas set pieces. Ação tem até um pouco de suspense e tudo. Isso. Ele tem 2 boas set pieces. Existe um clima um pouco alien. E tem alguns momentos que, olha,
Lovecraft ficaria orgulhoso daquilo ali. Se você pegar as camadas do filme, na verdade, existe uma camada aqui na frente, existem outras 2 camadas que você consegue discutir esse filme e levá-lo pro lado religioso e levá-lo pro lado espiritual. Existe uma discussão filosófica e religiosa ali dentro. Existe uma discussão sobre realidade, sobre o que você entende como identidade. Existe uma discussão sobre o comportamento do ser humano para com os outros humanos, para com o seu habitat, né? E existe também a discussão principal do filme, que é sobre autodestruição. Tem uma fala que é dito: o ser humano bebe, fuma, comete excessos, se sabota. Sim. E como isso se traduz sobre o próprio envelhecimento humano. É uma discussão bem interessante, que a gente não pode aprofundar muito aqui, que a gente está aqui numa área sem spoilers, mas que fala muito sobre a própria narrativa do filme, sobre o que a gente entende que a Lina fez ou fará. O Alex Garland, ele trabalhou com o mesmo fotógrafo que fez a direção de fotografia do Ex Machina, só que aqui ele fez uma coisa bem diferente. Por conta da própria natureza do brilho, do shimmer, ele tem uma paleta maior com que trabalhar. Ele tem mais brinquedos a utilizar aqui. E olha, tem alguns quadros nesse filme. Tem uma cena na praia que você fica com o queixo no chão. Ele me lembra muito a narrativa de como Mãe foi contada. Assim, sabe? Porque teve muita gente que não conseguiu enxergar o lado religioso do Mãe. Sabe? E você assiste o Aniquilação, você consegue não assim, se você ficar um pouco desatento e não enxergar as outras camadas, consegue passar batido e você não consegue enxergar nada sobre a reflexão sobre o ser humano, sobre o lado religioso e tudo mais. Passa batido e você vê apenas uma história de uma mulher que perdeu o seu marido, assim, sabe? E olha, e a criação dos monstros, as criaturas que você vê no filme, você tem um urso que parece estar em estado de decomposição, mas ainda atuando. Tem uma coisa tão assustadora nesse bicho. É muito absurdo. Que a gente não pode falar aqui, porque senão dá um spoiler gigantesco. Mas tem uma coisa nesse bicho que é altamente assustadora. Até aquele próprio jacaré que a gente vê nos trailers, quando você examina ele um pouco mais de perto, meu Deus... Tem a arcada dentária dupla, né? Isso, que parece um tubarão. E isso é explicado no filme, por que ele é desse jeito. Mas se você perceber bem os detalhes, não, o Alex Garland é um cara que tá bem seguro da história que está contando, apesar de não ser absolutamente fiel aos livros. Ele é baseado numa trilogia de livros. Isso, do James Van Der Meer. Lançada relativamente recentemente. Inclusive reclamaram que a personagem da Natalie Portman, né? Só no segundo livro que é dito que ela, a etnia dela, isso, né? Que ela é asiática, né? E colocaram a Natalie Portman que, bom, é caucasiana. Só que não sabiam que... O Garland não sabia que existia. Porque basicamente ele só tinha lido o primeiro livro e ele... O Garland já disse, ele não quer fazer as continuações. Pra ele pensou no filme com uma história fechada. Apesar de ter 1 ou 2 ganchinhos ali e tal. O final é gancho 100%. E juras, um elenco feminino muito forte aqui, capitaneado, claro, pela Natalie Portman, um desempenho bem cadenciado e que a gente vai descobrindo muito sobre a personagem no decorrer da história, mais sobre ela no vídeo com spoilers. Mas a gente tem a Tessa Thompson num papel completamente diferente que a gente viu ela, por exemplo, em Creed ou mesmo no Thor Ragnarok. Exatamente. Bem mais frágil, bem mais... Eu quero dizer, um pouco mais internalizado, um pouco mais pequenininho. Contida, né? Contida. Gostei muito de ver esse outro lado dela. Você tem a Gina Rodrigues, que a gente viu tanto no Jane a Virgem, que é um seriado de comédia que ela vem com um estilo completamente badass. Sim. E a Jennifer Jason Leigh, que fazia tempo que eu não a via, e um papel bem bruto, como a psicóloga da equipe. Não gosto muito da atriz com essa personagem. A Ventress. Acho que se tivesse uma outra atriz... Eu fiquei assistindo... Um calibre um pouco melhor, assim, talvez consiga entregar mais. Uma Charlize Theron ali, ou excelente, uma Frances McDormand. Excelente. Sabe, seriam perfeitas ali naquele papel. Siqueira, vamos lá, nota para o filme? 9. 9 de 10. Gostei muito do filme. Rapadorizado. Eu achei uma ficção científica séria, direta, bruta, mas que ao mesmo tempo ela tem essas camadas, como você colocou, Juras, que você tem um filme de ação, você tem misturado um filme de suspense, você tem misturado uma obra muito existencialista. Sim.
Você tem uma obra com um cunho psicológico muito forte ali, e tudo isso numa narrativa que eu acho fantástica. Excelente. Siqueira, eu vou dar a nota 8,5 pro filme. Só não dou um pouquinho mais, porque eu achei que a história parece que demora pra progredir, sabe? Assim, é um filme de quase 2 horas, né? 1 hora e 55 minutos. Eu acho que ele talvez conseguiria contar o que foi mostrado ali de uma forma mais objetiva. Mais ágil. Mais ágil. E isso me incomodou um pouco, mas parece ser o estilo do próprio Garland, sabe? Ele gosta de ser poético enquanto tá contando sua história. Se você pega o próprio Dredd... Ele valoriza muito o silêncio, por exemplo, sabe? Se você pega o próprio Dredd, ele tem alguns momentos quando você tem a droga acelerada, que ele valoriza muito o silêncio. E algumas cenas do Dredd foram dirigidas pelo próprio Garland, segundo, pelo menos, o Karl Urban. É um novo tipo de visão sobre como tratar a ficção científica, esse gênero, talvez o melhor gênero que existe na história aí dos livros, do cinema e tudo mais, sabe? Porque é inacreditável a quantidade de histórias e como a gente sai modificado dessas obras. Você se afastando um pouco da realidade, você consegue falar muito mais sobre ela, esmiuçá-la bem mais. É um paradoxo bem interessante. Excelente, falamos aqui sobre Aniquilação, sem spoilers, porque o vídeo com spoiler já tá com um linkzinho aqui pra você ir lá e aprofundarmos nessa discussão absurda de Aniquilação. Se inscreve no nosso canal aqui para receber mais vídeos. Cada vez que você se inscreve e clica no sininho, você é notificado com cada vídeo nosso que a gente lança, inclusive nossas lives, que existem lives programadas e lives surpresas, né? Lives surpresas, por exemplo, um trailer saiu, ou alguma notícia bombástica, um novo projeto foi anunciado, a gente corre pra cá. Ativa o sininho. Exatamente, pra saber exatamente quando sai cada conteúdo do Rapadura. Gostou do vídeo? Joga o like aqui, rapaz, porque aí você avisa pro YouTube. YouTube, gostei desse vídeo aqui, gosto desse canal, quero que eles continuem fazendo, então larga um joinha aí, joga um joinha na gente aí, que a gente vai ficar muito feliz com o seu polegar pra cima. Siqueira, 5 ficções científicas pra recomendar pra turma. Beleza. Sunshine, Alerta Solar, do Danny Boyle. Excelente. E essa vai ser um pouco complicada, mas Solaris, do Andrei Tarkovsky. Solaris, excelente também. Que originou muita coisa que você vê por aí. Mad Max. Mad Max. O Fury Road, Estrada da Fúria. Talvez o 2001, Odisseia no Espaço. 2001, com certeza. Certo? E vamos ver uma um pouco mais leve, pra galera se divertir um pouco mais. Alguma coisa clássica. Talvez o Perdido em Marte, talvez? Perdido em Marte. Perdido em Marte, excelente.